Nosso tema de hoje é visão distorcida. E eu tenho que dizer para vocês que isso é o que eu não quero que vocês tenham quando a gente acabar o curso. Visão distorcida. A realidade é que nós vivemos momentos, nós vivemos tempos em que a visão do ser humano em relação a Deus, em relação à fé cristã, em relação ao que é ser um seguidor de Jesus, é uma visão distorcida. É uma visão que não necessariamente é o que a Bíblia diz que é um seguidor de Jesus. Talvez o que eu poderia dizer é que aquilo que Jesus chama, o que Jesus chama de seguidor, não é exatamente a mesma coisa que a maioria das pessoas tem em mente. Você é um seguidor de Jesus? Amém, né? Agora você ficar na dúvida, né? Se você ficar na dúvida, tudo bem. Eu apresento, será que a minha visão está distorcida em relação a ser um seguidor de Jesus? O Evangelho, de acordo com o que escreveu Lucas, tem um dos capítulos mais ricos dessa narrativa de Lucas, é o capítulo de número 9, que é onde a gente vai tomar um tempo para poder meditar em alguns versos do capítulo 9. Na verdade, a gente vai pegar mais a parte final, mas para você poder ter uma ideia do que Lucas trata, no início desse capítulo 9, é um momento em que Jesus pega aqueles 2 dos seus discípulos, os 12 dos seus discípulos, e os envia para ir para diversos lugares diferentes. Ele fala, os lugares em que as pessoas receberem vocês bem, vocês ficam ali. Vocês falam com eles, vocês anunciam para eles a salvação, vocês fazem o que vocês precisarem fazer lá. Se eles não receber vocês bem, sacode a poeira do pé, vaza no capinado. Isso eu acho que ele falaria, é na minha versão, tá? Esse vaza no capinado, ele não falou isso não. Mas os discípulos têm uma oportunidade, eles vão, eles fazem coisas maravilhosas, coisas miraculosas que eles não tinham tido uma oportunidade de fazer ainda. Imagina você. Se Jesus falasse com você, coloca o seu nome na lacuna aí, fulana, fulano, vai e você vai fazer tudo o que você precisa fazer, e você vai curar, você vai expulsar demônios, você vai fazer um monte de coisa, que não necessariamente você faz todos os dias. Eles vão, eles voltam maravilhados, e na realidade eles têm uma oportunidade tremenda, mas no outro bloco desse capítulo, Jesus começa a perguntar para os discípulos, Jesus fala com eles o seguinte, na realidade talvez a intenção de Jesus era saber o seguinte, será que eu estou passando para esses discípulos, esses alunos, esses seguidores, exatamente o que eu preciso passar? Eu não vou dizer que ele estivesse com dúvida, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é Deus dos deuses, mas aqueles discípulos estavam realmente entendendo a mensagem dele, e Jesus pergunta para os discípulos, quem que as pessoas estão aí de fora dizendo que eu sou? E os discípulos responderam, uns falam que você é uma reencarnação de João Batista, outros falam que você talvez seja Elias, uma reencarnação de Elias, ou algum dos outros profetas, e Jesus talvez ficou meio conturbado, falando, esse pessoal está acreditando em umas coisas que não é o que eu estou querendo que eles acreditem. Ele falou, mas isso é o que o pessoal diz, vocês, quem dizem? Vocês, que eu sou. E a gente tem uma das respostas mais lindas da Bíblia, na pergunta de quem Jesus é, e é Pedro quem responde, e Pedro fala com ele, você é o Cristo, Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, isso quer dizer Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Eu acredito que Jesus ficou alegre com aquela história, falou, acho que eu passei bem essa notícia para eles. Depois dessa oportunidade interessante, tem um outro bloco no capítulo 9, e nesse outro bloco, Jesus pega 3 dos seus discípulos, talvez os mais chegados, Pedro, Tiago e João, e eles sobem no monte e eles têm uma oportunidade de ver uma parte de Jesus que eles não conheciam. Uma parte glorificada, talvez uma versão leve do que Jesus era como Deus, e eles têm uma oportunidade tão grande que Pedro nem queria descer dali. Pedro fala com Jesus o seguinte, porque junto com Jesus, nessa visão que eles tiveram, apareceram 2 outras pessoas, Moisés, uma representação da lei, e Elias, uma representação dos profetas. Quando se fala em profeta na Bíblia, se você tem um pouco de conhecimento da Bíblia, estudo da Bíblia, uma das primeiras pessoas que pensa quando alguém fala em profeta é Elias, porque ele é a representação dos profetas. Esses 2 sujeitos aparecem junto com Jesus, e Pedro fala com ele, Senhor, vamos fazer aqui 3 barracas, 3 cabanas, e a gente fica aqui em cima desse morro, não vamos descer daqui não, vamos descer, né? E uma nuvem encobre os 3, e quando elas desaparecem, eles escutam uma voz dizendo, esse aí é o meu filho amado, e é a ele que vocês precisam escutar. E só aparece Jesus Cristo para eles.
Eles descem daquele morro, talvez chateados, o negócio estava tão bom, e toda vez que eu penso nisso aí, eu digo o seguinte, que se Pedro, Tiago e João conhecessem umas músicas do Nordeste brasileiro, eles iam cantar, isso aqui está muito bom, isso aqui está... Esquece. Eles descem do morro, e quando eles estão ali embaixo, quando eles chegam, tem um tumulto acontecendo, e é o próximo bloco do capítulo 9, e quando eles veem que o tumulto que está acontecendo é um homem com um filho que tinha um demônio, e os discípulos de Jesus não conseguiram tirar aquele demônio, e Jesus fica chateado com eles, ele expulsa aquele demônio, ele fica triste com os discípulos, dá algumas explicações para eles, das razões pelas quais eles não conseguiram fazer aquele milagre, mas as pessoas estão vendo as obras de Jesus. As pessoas que estão ali em volta estão vendo o que Jesus era capaz de fazer. Os discípulos já tinham passado por aquela experiência de serem enviados, eles fizeram muitas coisas maravilhosas, por isso que eles estavam empolgados e pensando, a gente pode fazer o que a gente quiser, nós somos os caras. Mas eles não conseguem, naquela situação ali, eles ficam perdidos, e de repente começa uma discussão entre os discípulos, e é o próximo bloco que tem no capítulo 9, quem de nós é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o mais importante na igreja? Essas discussões de vez em quando aparecem, né? As pessoas têm umas impressões tão erradas, e os discípulos tinham uma impressão errada, e de repente Jesus fala com eles o seguinte, o maior no reino dos céus será o menor será o maior, a coisa lá é meio que invertida, né? Se você é matemático, é inversamente proporcional. A coisa funciona diferente no céu do que... Você vai ter que ser como uma criança, você vai ter que ser simples, se você quiser estar bem no reino dos céus. E ele fala uma outra coisa, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. E quem as pessoas imaginar que está perdendo a sua vida, vai ganhar, porque é assim que funciona no reino dos céus. E os discípulos talvez tenham ficado assim, meio que confusos, mas de repente eles vão numa outra cidade, num outro bloco, e é o outro bloco que tem no capítulo 9, e as pessoas naquela cidade não recebem Jesus bem. Olha o que os discípulos falam, é um negócio tão interessante. Ele falou, Senhor, o Senhor quer que a gente manda cair fogo do céu e queime isso tudo? Quer que a gente mate eles tudo? Pensa bem, Jesus, se eles tinham alguma coisa de poder em mãos, quem tinha dado para eles foi quem? Jesus. E eles falam, o Senhor quer que a gente pede para vir fogo do céu? Porque a gente está cheio das coisas, a gente pode qualquer coisa. Você quer que a gente pede que cai fogo do céu e queime esse pessoal tudo? E Jesus fala, ei, vocês estão me entendendo errado. Vocês não estão sabendo o que é esse negócio de ser seguidor. Vocês não estão sabendo o que é ser discípulos. Eu não vim matar os homens. Eu vim dar vida para eles. Eu vim trazer vida. E aí, Jesus abre, Lucas abre, né, um outro bloco no capítulo 9, e é o último bloco onde a gente vai passar um tempinho mais, e algumas das versões da Bíblia tem um subtítulo nesse bloco que diz o seguinte, o quão difícil é ser um seguidor de Jesus. Hoje em dia virou moda, né? As pessoas dizem, eu sou seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Talvez uma outra palavra mais comum para seguidor de Jesus, para discípulo de Jesus é cristão. Eu sou um cristão. E o texto, a partir do verso 57, diz o seguinte, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Imagine você naquela circunstância, você está vendo um monte de coisas acontecendo, uns milagres acontecendo, coisas do sobrenatural acontecendo, e as pessoas se empolgam com toda e qualquer coisa boa. Onde a banda começa a fazer barulho, os seguidores vão atrás. Como diz aquele outro corinho antigo, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Onde tem barulho, desculpa, isso é a música da Bahia, onde tem barulho, as pessoas vão atrás. E Jesus está fazendo ali um tanto de coisas, um tanto de milagres, um tanto de situações, transformando as vidas físicas e espirituais das pessoas, e esse sujeito se empolga, fala, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E se eu falar para você, não vou te perguntar, mas já te perguntando, não é isso exatamente o que a gente fala com Jesus de vez em quando? Eu vou te seguir, Senhor. Eu te sigo por onde quer que fores. E Jesus respondeu o seguinte, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, falando a respeito dele mesmo, ele diz, não tem onde repousar a cabeça. Deixa eu tentar colocar isso num formato diferente para você. Se você decidir fazer as mesmas coisas que os seus pais
fazem ou fizerem, que resultado você vai ter? O mesmo que os seus pais têm, o mesmo que eles tiveram. Segundo Albert Einstein, a definição de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Se você segue alguém à risca, o que vai acontecer com você? Você vai ser exatamente como aquela pessoa. Você vai ser exatamente como aquela pessoa é. E Jesus mostra para o rapaz o que eu gosto de chamar de estilo peregrino. Ele diz o seguinte: eu não tenho um lugar que eu chamo de meu. Eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho um lugar que eu chamo de meu. E você quer ser meu seguidor? Você vai andar comigo? Você vai fazer as coisas que eu faço? Por onde quer que eu for, você vai fazer o que eu faço? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se você me seguir, você só não vai ter um lugar que chama de seu, mas você vai ser exatamente como eu sou. Deixa eu repetir a pergunta que eu fiz no início. Você é um seguidor de Jesus? Você tem essa disposição de repente, você não ter um lugar que você chama de seu? A visão que a gente tem de seguidor de Jesus, de discípulo de Jesus, ou de o termo mais comum que a gente usa no dia a dia, de cristão, ela é um pouquinho distorcida. Porque não necessariamente aqueles que se dizem cristãos têm essa disposição de viver um estilo peregrino. Porque eu tenho alvos para a minha vida, eu tenho projetos para a minha vida, eu tenho planos para a minha família. Não necessariamente esses planos incluem não ter onde reclinar a cabeça. Ser um seguidor de Jesus é estar disposto a esse tipo de risco. Você é um seguidor de Jesus? Você é um cristão? A resposta que talvez a gente poderia ter é que eu sou o seguidor sincero e tenho essa disposição de viver no estilo peregrino. Raposas têm as suas tocas. As versões talvez mais tradicionais da Bíblia falam ter os seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? Você tem certeza que você vai andar comigo por onde quer que for? E esse aí talvez seja aquele tipo de discípulo mais empolgadinho, que já pula logo. O barulho aconteceu, ele pula atrás, eu estou bem, eu vou aí, o negócio é festa. Talvez é o que a gente diria que é um fogo de palha, né? Acende, fica muito alto, mas daí a pouco ele apaga tudo, porque ele não tem essa mesma disposição. O texto continua dizendo: a outro, ele disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Siga-me. Mas, Senhor, deixa-me primeiro. As condições dele é o seguinte: eu vou, mas primeiro eu tenho que sepultar meu pai. Eu tenho que confessar para vocês que na minha época de adolescente, de jovem cristão, estudante da Bíblia, esse era um dos textos que mais me dava nó na cabeça. E por algum tempo eu ficava com raiva de Jesus. Como que ele pode ser tão insensível? Como que alguém que se importa comigo pode ser tão insensível? Eu imaginava, né? O pai do rapaz está morto ali. Ele fala: vem, me segue, e o cara fala: não, deixa eu sepultar meu pai. Mas, na realidade, tem algumas conclusões que a gente pode chegar aqui nesse texto, e algumas coisas que a gente pode deduzir a respeito do pai do rapaz. E talvez, entre as muitas deduções que você poderia fazer, eu tenho que confessar para você, isso não está no texto bíblico, mas a gente pode olhar para o texto bíblico e chegar a algumas conclusões. A primeira conclusão que eu poderia chegar é que ele está vivo, pelo menos por enquanto. O pai do rapaz está vivo, porque ele diz o seguinte: deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. A mente despercebida pode imaginar: o pai do rapaz está morto, mas pensa você o seguinte: se o pai desse rapaz estivesse morto, por que cargas d'água que o sujeito estaria andando com Jesus? Ele ia estar lá chorando o pai morto dele em algum lugar. Não faz sentido. Não faz sentido. O pai dele está morto, ele está andando atrás de Jesus, vendo o milagre acontecer. Ele fala: se quer um milagre, eu ia atrás do milagre fazer meu pai viver, ao invés de ficar procurando alguma outra coisa. São deduções que eu posso chegar. Uma outra é que
ele não só não está morto, ele está vivo, mas ele também não está gravemente doente, porque eles estão acabando de ver um monte de milagres acontecendo. Imagine você, o pai do rapaz está gravemente doente, ele vai andar atrás de Jesus para ir para algum outro lugar, e falar, não, posso até ir, mas primeiro você vai ter que curar meu pai. O pai dele está vivo e está bem de saúde, mas ele tem uma responsabilidade com eles, é a conclusão que eu chego. Eu preciso cuidar dos meus pais. Eu preciso cuidar da minha família, eu tenho uma responsabilidade com os meus, eu sou uma pessoa responsável, não sou um filho qualquer, eu não sou filho de chocadeira, eu tenho um pai, eu tenho mãe, eu preciso cuidar de quem cuidou de mim. Deduções? Lógicas. Talvez reais, não sei, essas são as minhas deduções a respeito do texto. São as conclusões que eu chego a respeito desse texto. Mas repare que o rapaz fala, deixa-me ir primeiro. Ele tem coisas que ele tem antes de seguir Jesus. E se eu fosse psicólogo, que eu não sou, e se eu fosse fazer uma análise desse sujeito, que eu não posso fazer, porque eu não sou psicólogo, eu diria que ele tem algumas situações que acontecem com ele. A coisa dele, você poderia dizer, é meio complexo esse pensamento dele, porque eu quero seguir Jesus, mas eu tenho algumas responsabilidades que eu tenho que cumprir. E eu poderia dizer talvez não seja só um complexo, mas é quase que um paradoxo, aquela coisa que não existe. Imagina, uma bola quadrada. Não existe bola quadrada, ou ela é bola ou ela é quadrada. E o complexo dele é um complexo simples, é um paradoxo, um complexo simples. As prioridades pessoais dele estão à frente das prioridades do reino. O complexo que ele experimenta, a coisa difícil que ele experimenta é simples. Ele tem algumas coisas que para ele tem mais prioridades do que o reino de Deus. Tem um nome para isso. Como é que é o nome que tem para isso? Como é que é o nome que a gente dá para quando alguma coisa ocupa o lugar de Deus na vida de alguém? O nome dessa coisa é idolatria. E por mais complexo que parece ser o caso desse rapaz, o caso dele é simples. Algumas pessoas ocupam o lugar de Deus na vida dele. E isso é idolatria. Sabe o que Deus fala a respeito da idolatria? Ele odeia, ele detesta. Tem alguma coisa, quando eu penso a respeito de mim mesmo, eu falei, e eu? Tem alguma coisa que eu peço a Deus para me esperar concluir? Eu falo assim, eu vou te seguir, eu vou fazer o que o Senhor quer para mim, eu vou fazer o que o Senhor tem para mim, mas primeiro eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que confessar para vocês que eu tinha uma lista de coisas. Eu tinha uma lista de coisas na minha vida que eu dizia para o Senhor. Aliás, eu vim aqui para os Estados Unidos, se você conhece a minha história um pouco mais de perto, já devo ter te contado isso aí, porque eu conto isso para todo mundo. Eu vim aqui para os Estados Unidos fugindo de Deus. Eu sabia que eu tinha um chamado ministerial, mas eu falei, Senhor, primeiro eu quero fazer as minhas prioridades na engenharia. Senhor, primeiro eu quero fazer o meu pé de meia. Senhor, primeiro eu quero fazer a coisa que tem interesse para mim, depois eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu não tinha uma coisa, eu tinha uma lista de coisas. E como é que é o nome que se dá para isso? Idolatria. Eu tenho coisas na minha vida que têm prioridades acima de Deus. A gente falou, eu falei, né, vocês me escutaram, na última série que a gente ministrou aqui na igreja, uma série inteira falando a respeito das prioridades da vida da gente, Deus, a nossa família e o nosso trabalho. E na minha vida eu tinha coisas que estavam acima de Deus. Coisas, Senhor, eu vou, mas primeiro eu vou dizer para Deus o que eu vou fazer. Você pensa bem? Lá na minha casa, quando os meus filhos começam a querer dizer para mim o que eles vão fazer primeiro, depois da coisa que eu mandei eles fazer, tem consequências. E por que a gente imagina que na vida da gente não vai ter consequências quando Deus te manda fazer alguma coisa e você fala, Senhor, eu vou, mas primeiro a coisa anda diferente lá em casa, a banda toca um pouco mais estreita. Como é que a banda de Deus toca? Quando a gente fala para ele, fala, Senhor, eu faço, mas primeiro eu tenho que fazer uma outra coisa que eu tenho interesse em fazer. E o Senhor vai me entender, porque o Senhor entende todo mundo.
O Senhor vai saber, porque o Senhor sabe a minha necessidade. O Senhor vai me entender, porque o Senhor sabe, esse rapaz poderia ter dito para ele, que eu tenho uma responsabilidade com os meus pais. O que Jesus vai responder para esse rapaz é uma coisa que eu já briguei com Deus por causa desse verso. Jesus fala com ele: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e faça o quê? Proclame o reino de Deus. Você, porém, vai e faça o quê? Proclame o reino de Deus. Falei, que insensível. Que insensível. Eu pensava, né? Imaginava o pai do rapaz morto lá. O que a gente pode imaginar que ele não estava? Você vá e deixa essa família sua de lado. Talvez a gente pode olhar para esse texto e imaginar, Jesus não estava dando para a família do rapaz o valor que a família dele deveria. E pode ser que você tenha a impressão que Jesus está dizendo para você, você não deve dar para a sua família o valor que a sua família merece. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que o reino de Deus tem prioridade. Ele está dizendo que o reino de Deus tem prioridade, que as prioridades que você tem para a sua família, elas são todas válidas, mas o reino de Deus tem prioridade. Mas eu olho para esse texto, eu penso nesse texto, falo, mas como mortos sepultar mortos? Mortos não fazem nada. Mortos, a palavra de Deus diz, eles não têm obra que eles praticam, eles não têm conhecimento algum. Embora muita gente tenta consultar os mortos para poder ter alguma resposta. Se os vivos não estão tendo, os mortos têm menos ainda. Mortos não sabem coisa alguma. Mas eu olho e eu penso, mas quem são? Quem são esses mortos que Jesus fala? Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Você vem e proclama o reino de Deus. Quem são esses mortos? É claro, e é óbvio, que Jesus não está falando de fisicamente mortos, ele está falando de pessoas que estão espiritualmente mortos, e são aqueles que estão distantes de Deus. Os que estão distantes espiritualmente de Deus, morte espiritual. Esses que são mortos espirituais são aqueles que têm outras prioridades na vida deles antes de Deus. São aqueles que colocam alguma outra coisa na vida deles antes de Deus. Quem vem primeiro? Deus ou a família? Pode responder. Deus. Deus ou a família? A gente fala isso. Eu decorei isso quando eu era criança. Não necessariamente eu faço isso. Não necessariamente você faz isso. Mas eu vou te falar uma coisa. A história conta isso aí para a gente. Não é a história que a gente vê nos livros, não. É a história que a gente vê aqui na rua. Com os amigos da gente, com os parentes da gente, talvez a nossa própria história. Talvez a própria história da família que a gente faz parte. Aqueles que priorizam a família antes de Deus, deixa eu repetir que eu quero ter certeza que vocês vão escutar isso. Aqueles que priorizam a família antes de Deus, quando chegar o momento que eles estavam querendo que eles fossem servir a Deus, já vai ter perdido a família e muito provavelmente vai estar muito distante de Deus. É por isso que a prioridade da vida da gente precisa ser Deus, porque você dá valor para a sua família. Você tem interesse na sua família, porque se você tem filhos, você tem interesse nos seus filhos. Se você é casado, você tem interesse na vida do seu cônjuge, tanto para um lado quanto para o outro. E é por isso que Deus precisa ser prioridade da nossa vida. O texto continua aí. Ainda outro, ele disse o seguinte: eu vou seguir-te, Senhor. Outro com uma história de deixa eu primeiro fazer outra coisa. Né? Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Esse aí, ele sofre de uma doença comum. Talvez eu deveria colocar entre aspas, desculpite. Excusites. Ele está inflamado, ele tem desculpa para as coisas. Ele tem a desculpa para as coisas. Qual é a desculpa que você tem? Eu tenho as minhas desculpas. E de vez em quando eu dou as minhas desculpas para o Senhor. Eu falo, Senhor, eu vou, mas primeiro eu tenho que fazer. Eu só lembro lá de casa. E as minhas crianças, quando eu falo com eles, você faz isso, isso, isso e aquilo. Eu falo, eu faço, pai, mas primeiro. Você só levanta a sobrancelha assim, o olho meu não abre muito. Então, é só, você levanta, primeiro o quê? Você faz o que você foi mandado fazer, mas Deus fala com a gente, eu falo, Senhor, eu faço, mas primeiro eu tenho uma outra coisa para fazer. O pior do que essa doença comum é viver esse pecado comum, pecado antigo, chamado idolatria. Coisas na vida das pessoas que estão antes de Deus. Coisas na vida das pessoas que estão antes de Deus. Isso me chama muita atenção,
porque a palavra de Deus é clara e você não precisa ser um estudante da palavra de Deus para perceber que isso acontece no universo natural, e é o que a Bíblia diz. Tudo que o homem semeia, o que acontece? Ele colhe. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Eu sou fã dos ditos populares, e um dito popular que eu não conseguia me adaptar muito bem, porque se você planta laranja, o que você come? Ou, desculpa, o que você colhe? Laranja. Se você planta maçã, o que você colhe? Maçã. Se você planta limão, o que você colhe? Limão. A coisa é natural. Você plantou, você colhe. E os ditos populares têm umas coisas mais ou menos assim, mas eu não conseguia muito me adaptar com a história do quem planta vento, colhe o quê? Tempestade, diz o ditado. Se você planta vento, você colhe vento. É verdade. Mas o que é tempestade? É um vento em coleção. Quando você planta laranja, você não colhe a laranja só, não. Você não colhe a maçã só, não. Você não colhe o limão. O que o homem planta, ele colhe. O que eu planto na minha vida, o que eu planto na vida da minha família, eu vou colher. E a minha preocupação e curiosidade é, o que eu estou plantando? Como é a minha visão de ser um seguidor de Jesus? A minha visão de ser um seguidor de Jesus é que é uma coisa fácil, eu só falo que, não, eu sou cristão, que legal. E eu tinha um amigo, eu continuo tendo um amigo, só não mora por aqui, mas eu conheci e não sabia que ele era cristão, até um dia que eu esbarrei com ele na porta de uma igreja, ele era diácono da igreja, e meu irmão, um dos meus irmãos que era amigo dele chegado, eu falei, mas o fulano é crente? Aí ele falou comigo, ele é agente secreto de Deus. Lá do lado de fora ele trabalha infiltrado, só quando ele chega aqui que você sabe que ele é cristão, por causa do jeito que ele fala, do jeito que ele está vestido, mas quando ele está lá fora, ninguém sabe que ele é agente secreto. Alguns imaginam que ser cristão é desse jeito, é um nome, é uma coisa. Não, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Não é o nome que eu carrego, não é a roupa que eu visto, não são as palavras que eu falo, é o jeito que eu vivo a minha vida. Não é o lugar que eu vou, não são as pessoas com quem eu vou, não é o que eu faço. É quem eu sou. Quem eu sou. Uns pulam atrás da carroceria da banda e vão, Senhor, eu vou com o Senhor para qualquer lugar, porque o Senhor está fazendo tanta coisa legal, o Senhor está fazendo tanta coisa boa, quem sabe sobra uma dessas coisas boas para mim também. Senhor, eu vou, mas eu tenho outras coisas que eu tenho prioridades na minha vida. Aqueles que são imigrantes aqui nesse país, e a maioria de nós aqui o senhor sabe que eu vou te servir, mas primeiro eu tenho que fazer minha coisa que eu tenho que fazer aqui nesse país. O senhor sabe que eu vim aqui nesse país, eu já cansei de escutar isso, e as pessoas falam, eu entendo isso direitinho. Eu sou ser humano como você, as pessoas falam comigo assim, Flan, eu sei que eu tenho um chamado para servir, mas Deus sabe que eu vim aqui nesse país para trabalhar. Quando eu voltar para de onde eu vim, eu vou fazer alguma coisa para Deus. Eu falo assim, eu sei, direitinho. Você me convenceu bem, convence Jesus. Você me convenceu bem, eu entendi, eu sei direitinho como é que é esse negócio. Eu não sei se é a mesma coisa que ele chama. Jesus vai entender que eu não tenho condição de tomar conta dos meus filhos, e eu vou colocar algumas outras pessoas para tomar conta dos meus filhos para mim. Porque eu quero trabalhar e produzir para poder dar o melhor para eles, para eu fazer o college fund para eles, porque eu quero que os meus filhos tenham oportunidade que eu não tive na vida. Fala, muito bem, muito legal. Muito provavelmente, quando eles crescerem, eles vão olhar para você e vão falar assim, na época que eu queria você perto de mim, você não estava perto de mim, você estava trabalhando. Aí você fala, filho ingrato. Eu falei, não, o que você planta, você colhe, porque Deus precisa ser prioridade da sua vida. Deus precisa ser prioridade da sua vida. Se qualquer coisa diferente de Deus for prioridade da sua vida, se prepare para as consequências. A sua visão de ser cristão, ela é certa ou ela é meio distorcida? Dá para ser cristão, mas dá para ser um mais ou menos. Dá para fazer um meia boca. Um clínico geral do cristianismo. Deus quer que você seja um cristão especialista em seguir a Jesus. Sabe o que Jesus responde para esse sujeito? Ele faz o seguinte, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não vou imaginar que todos vocês aqui, quem está me assistindo no vídeo,
têm a mínima noção do que Jesus está falando em colocar a mão no arado. Alguns de vocês aqui têm essa experiência. A minha experiência com arado é de livro, é de leitura, é de visualização, não tem nenhuma com ela. Mas o arado que ele está falando aí é daquele modo antigo de preparar a terra para a plantação, que colocava lá a ferramenta de corte do solo na mão do sujeito, amarra aquilo no boi e vai puxando, e ele vai andando e vai tendo certeza de que ele está passando no lugar certo. Talvez se você que mora aqui nos Estados Unidos, você tenha noção direitinho, porque a gente passa, a gente vê tantos lugares com os gramados cortados, e alguns de vocês aqui são especialistas no paisagismo, e sabe direitinho que eu estou falando do corte da grama. Você olha a grama, ela está bonitinha, vai para um lado, tem uma cor, quando você volta para o carrinho que passou ali, a máquina que passou ali cortando, talvez você que está me assistindo aqui, você vê isso nos campos de futebol, tudo bonitinho. Imagine que o sujeito que está em cima daquele carrinho está olhando as notícias que ele acabou de receber no WhatsApp, Instagram. Estava lá olhando para ver o que aconteceu e o carrinho vai estar uma obra de arte. O corte dele no final, né? É arte abstrata, né? Tem valor, é uma obra de arte abstrata. Você olha, você não consegue entender, mas é uma obra de arte aquele negócio ali, né? Tá tudo. Quem põe a mão no arado e olha para trás, você tem que olhar para onde você está andando. E uma coisa que o apóstolo Paulo dá para a gente, e uma noção direitinho do que a gente precisa estar fazendo e para onde a gente está olhando, ele fala de uma forma linda e bela. Ele fala o seguinte: eu tenho um alvo, e eu prossigo para esse alvo. Eu ando olhando para esse alvo, o nome desse alvo é Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Isso é viver naqueles padrões. Pode ser o caso que eu não vou ter onde reclinar a minha cabeça, mas o que me importa? Eu não vou ter onde reclinar a minha cabeça aqui neste lugar, mas o tempo que eu vou passar nesse lugar aqui, chamado terra, é tão pouco que ele nem conta em relação ao tempo que eu vou passar na eternidade. Que diferença faz se eu tiver onde reclinar a cabeça aqui ou não? Nenhuma, porque vai fazer se eu tiver para onde eu estou indo para passar uma eternidade. Você precisa fazer uma escolha, ou é viver com a visão distorcida, de dizer eu sou cristão, bonitinho, falo evangeliquez fluente, né? Tem umas palavras que você só escuta na Bíblia, ou quando a gente está falando na igreja. Onde e qual foi a última vez que você escutou a palavra outrora, em qualquer um outro lugar sem ser dentro da igreja? Não escuta, talvez nem na igreja você escuta, porque a gente fala um português bem moderno, um linguajar bem moderno dentro da igreja. Ou você vive com a visão distorcida de ser um cristão desse meia boca, ou você corrige a sua vida usando as lentes de Deus. No modelo que é o modelo que Deus tem para as nossas vidas, o modelo que Deus quer que a gente viva. E talvez nessa história, Jesus mostra para a gente 3 tipos diferentes de discípulos, ou tipo de gente, e o primeiro é o que ele diz que quer ser discípulo, mas ele não está confortável em pagar o preço. Falou assim: esse negócio aí de não ter onde reclinar a minha cabeça, isso aí não dá para mim não. Eu sou cristão, mas não dá para ir aí não. Isso aí é meio demais. Eu vou fazer só mais ou menos, eu vou cantar as músicas da igreja, eu vou no culto domingo de manhã, eu vou até falar. Talvez eu fale a paz do Senhor, mas eu vou falar assim, a paz, para ficar só um negócio mais light. Eu falo só a paz, mas esse negócio aí não dá, não. Não dá, não. Tem interesse em ser, mas eu não estou disposto a pagar o preço, porque tem mais coisas. Esse é o primeiro modelo de gente que a gente viu ali. O segundo é o modelo idólatra. Ele tem outras prioridades na vida. Eu te sigo, Senhor, mas eu tenho algumas outras coisas que eu quero fazer primeiro. Tem alguns outros preparativos que eu quero fazer na minha vida, um pé de meia que eu quero fazer na minha vida. Eu tenho um futuro que eu preciso planejar. Para minha família. O caso do rapaz, do texto, eu tenho responsabilidade com os meus pais. Eu tenho que sepultar meu pai primeiro. O terceiro, ele é mundano, né? Ele está pensando nas coisas que ele vai fazer para os outros. Além de mundano, ele é idólatra também. Ele tem outras prioridades na vida dele. O desafio, na realidade, é estar disposto a ser um seguidor sincero de Jesus. E talvez o subtítulo, que não é uma parte inspirada do texto que tem para esses versos 57 a 62 de Lucas 9, seja a maior realidade que a gente tem para poder experimentar na vida. Seguir Jesus é difícil.
Mas uma coisa que não tem escrito no subtítulo, e que é a maior das realidades também, é compensador. Vale a pena. Seguir Jesus vale a pena. Porque o que Jesus fala, e é a realidade para todos nós, ele fala para os seus discípulos, ele fala, eu vim para dar vida. E a vida que ele veio dar, ele mesmo diz, não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Os nossos parâmetros, os meus parâmetros, e muitas vezes os seus parâmetros, do que é vida, não se compara com aquilo que ele veio trazer para nós. E ser cristão é difícil, mas é compensador. É mais do que simplesmente as palavras da boca de alguém, é um modelo de vida, é um estilo de vida. Corrija toda e qualquer visão distorcida que você tenha, e de fato seja um seguidor sincero. Amém? Amém? Glórias a Deus.